Olá, como vai? Tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos então para mais uma live e o tema de hoje é o que dispara então o medo de se expor diante das câmeras? Você experimenta algum tipo de medo quando você se depara diante de uma câmera? Quando você simplesmente olha nessa lente aqui, você trava ou não? Deixa eu te dizer. Então você faz parte de um grupo muito grande, porque é muito comum a gente sentir medo de se expor diante das câmeras, diante das redes sociais, gravar cursos, fazer stories, fazer toda essa função aí, ela gera um desconforto muito grande. Então, seja bem-vindo aqui ao canal Mário Aikner, agora sob nova direção, não é mais Libertando a Sua Essência, e sim Mário Aikner. E eu quero agradecer o pessoal que estão aí chegando, o pessoal que está comigo aí, sejam todos bem-vindos. E aqui a gente vai falar sobre o medo, o que será que dispara o medo de se expor diante das câmeras, ok? E se você experimenta esse medo e quer mudar isso aí dentro, deixa eu te dizer, tem como mudar e de uma forma muito simples, assim como eu mudei comigo, também posso te ajudar a mudar, ok? Sabe por quê? Porque quando a gente experimenta esse medo, é muito comum a gente querer saber de onde é que vem esse medo, né? De onde é que vem, o que gera esse medo, o que dispara esse medo. E na maioria das vezes o pessoal que trabalha com isso responde que é a falta de preparo, não ter o conteúdo muito bem definido. Eles relatam muito coisas, na maioria das vezes externas, como equipamentos, e também interna em relação a não estar preparado, não conhecer o conteúdo. E bem da verdade, eu identifiquei que não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver. O medo de se expor, olha, o medo de se expor é algo muito profundo e ele não começou agora. Esse medo de se expor, deixa eu te dizer, te acompanha há muito tempo. Ao longo agora da live a gente vai falar sobre isso. Deixa eu só dar um abraço para essa turma que está chegando aí, sejam todos muito bem-vindos, ok? Sejam todos bem-vindos. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre medo de exposição, medo de câmeras, medo de falar em público, medo de gravar vídeos, fazer stories, gravar os seus cursos. Você quer trabalhar com cursos online, quer vender cursos na internet? Deixa eu te dizer, é extremamente possível. Uma vez que agora para mim é extremamente possível, ok? Mas se você falasse comigo lá no começo, quando eu comecei essa jornada de desenvolvimento pessoal, não era possível não. Era uma coisa que para mim era impossível. E eu não tinha a sensação de capacidade de conseguir fazer. É algo muito profundo, muito complexo, um lance a nível de crenças de capacidade, né? Ou seja, eu não me sentia capaz de gravar um simples stories, fazer uma live. Hoje as pessoas me procuram e quando me procuram para mudar esse medo, mudar esse desconforto, querem gravar os seus cursos, seus produtos, seus serviços e vender pela internet. Nesse meio de pandemia, vamos combinar, né? A gente precisa, de alguma forma, vender pela internet e a internet é uma ferramenta maravilhosa. Só que você precisa aparecer. Esse lance de fazer anúncio só com cardzinho, com imagenzinha passada pelo Photoshop, isso aí ninguém mais compra isso. Então, de alguma forma ou outra, você precisa se expor, as pessoas precisam te conhecer, precisam saber que tu também é humano, que tu tem os teus defeitos, as tuas falhas, e que naquele ponto específico você pode ajudá-las. Ponto. No final das contas é isso. E eu venho percebendo que as pessoas quando me procuram, eu pergunto, o que você gostaria de resolver, né? Qual é a tua dificuldade? É gravar algum stories, algum vídeo, alguma live? Tá gravando teus cursos já, e a pessoa, Deus o livre, Mário, gravar curso, fazer live, nem pensar. Eu quero começar fazendo os meus stories. Se eu conseguir fazer os meus stories, eu já tô no lucro. Percebe? Então, entenda que esse medo é algo que varia de pessoa para pessoa, e o meu trabalho é identificar qual ponto específico está te atrapalhando mais. Entende? De repente, não é o momento ainda de você fazer uma live. Talvez você não se sinta capaz de fazer uma live, mas de fazer um stories você quer fazer. Experimenta algum desconforto ali na hora de levantar o celular, mas você quer fazer alguns stories, quer começar a rodar, quer começar a vender e simplesmente você não está conseguindo.
né? Então, entenda, todos nós temos alguma dificuldade ou outra, ponto, tá? Não entra nessa de acreditar que os outros sempre sabem mais do que você, que isso é piada. E todos nós temos alguma dificuldade, ponto. Alguma dificuldade em relação à exposição, entende? Boa noite, pessoal, tudo bem? Tranquilo? Sejam todos bem-vindos aí, tá? Se tiver alguma dúvida, coloque aqui para mim, tá? E a gente vai debatendo ao longo dessa live. Se tiver alguma dúvida, por favor, isso aqui é uma mentoria gratuita. Pergunte, dê alguma dica, quer contribuir, por favor, coloque aqui e vai ser um prazer, então, debater sobre isso, tá bom? Eu vou tocando, então, aqui. Percebe, todos nós temos alguma limitação, ponto, tá? Em relação ao medo de se expor. Todos nós. Uns mais, uns menos, ponto. Então, o medo da exposição, às vezes, não se dá diante de pessoas. Tem pessoas que falam bem diante de uma pessoa, diante de 10 pessoas, diante de 100 pessoas, 1000 pessoas. Não era o meu caso. O meu caso, não. Eu falava bem diante de uma, de 2, de 3, de 4 pessoas. Chegava a quinta pessoa, eu travava. Entende? A quinta pessoa já bastava para eu travar. Então, entenda que essa questão do medo da exposição todos nós temos, invariavelmente todos nós temos. É uma questão de foco, ou seja, uns têm mais medo para uma coisa, outros têm mais medo para outra. Agora, como eu estou focando bastante nessa questão de medo da exposição diante das câmeras, diante do meio digital, diante da internet, das redes sociais, de câmeras, então o pessoal me procura muito para isso, mas o medo da exposição em si, a base é a mesma. A base é a mesma. E o título dessa live é justamente o que dispara o medo da exposição. O que dispara o medo, né? Então, essa é a questão. O medo, ele não começou agora, quando você começou a se expor. Não. O medo, ele já te acompanha há muitos anos. O medo da exposição é algo que te acompanhou a vida toda. Não começou agora. Por mais que você queira gravar vídeos, gravar uma live, fazer um curso, gravar um curso, o seu medo de gravar cursos não começou agora, o seu medo de se expor diante das redes não começou agora. O seu medo de exposição, ele já te acompanha há muitos anos. E você vem experimentando as mais variadas formas de experimentar esse medo de se expor. Entende? Mas para todos, sem exceção, começa na infância. O medo é coisa que nos acompanha na infância. E aí, Juliano, como é que tá? Tudo bom, cara? Vi a tua live lá, sensacional, hein? Show de bola. Quero agradecer o pessoal aí. Sejam todos bem-vindos. Se quiserem perguntar alguma coisa, se tiverem alguma dúvida, por favor. Então, entenda, esse medo que você experimenta, ele se traduz de várias formas. Isso é importante você se dar conta, ok? Presta muita atenção nisso. E nas mentorias que eu estou fazendo, extraindo informação, é impressionante. É uma aula que eu faço quando a pessoa senta na minha frente e eu aprendo sobre o medo da exposição. Presta bastante atenção. O medo, ele vai se traduzindo de várias formas. Ele vai se dando, muitas vezes, quando você pensa em gravar e aí vem só um desconforto e você já muda de ideia. Não, eu vou fazer outra coisa, eu vou deixar para depois. Ali no final do dia eu faço. Aí no final do dia, não, deixa para amanhã. Amanhã eu vou lá e faço. Não, deixa para o final de semana. Final de semana eu vou estar mais tranquilo, mais light. Estou muito corrido, entende? Isso também é medo de se expor, medo da exposição. Eu deixo para depois. Alguns chamam isso também de procrastinação. Pode ser também. Procrastinação nada mais é do que medo. Medo. Cada um tem o seu medo, né? Mas entenda que o medo, ele é uma coisa que ele se traduz de várias formas. O medo, ele não é simplesmente uma coisa racional que você, quando pega o celular, você já automaticamente reconhece o desconforto em alguma parte do seu corpo e você diz, não, esse medo é um medo que originou-se na minha infância e que eu sei exatamente medo do que é, medo de gravar vídeos, medo especificamente de stories. Não funciona assim.
não é racional. Deixa eu ver o que o Juliano colocou aqui. Se tem um cara que entende de medos, é o senhor Dr. Mário. Feito, Juliano. Obrigado aí, valeu. O Juliano é uma figuraça, um parceirão, um amigo, um irmão. E um irmão de jornada, né, Juliano? Nossa, a gente tá junto aí já faz uma cara aí, trocando figurinha, se ajudando e tocando em frente, né? O Juliano é um cara muito gente boa também. E a gente vai fazer uma live dia 9, né? Dia 9, né, Juliano? Vamos fazer uma live aí, tá agendada lá no canal do Juliano, Juliano Rosa Silva. E esse cara, ele vai fazer uma live, vocês têm que ver a live dele. Cara, nossa, o que esse cara fez em tão pouco tempo, né, Juliano? Tão pouco tempo foi lá e... Então, brincadeiras à parte, quando nós experimentamos o medo... Opa, bati no microfone aqui. Quando nós experimentamos o medo, ele se traduz para cada um de um jeito diferente do outro. Então, o seu medo, ele é diferente do medo do teu vizinho, de outra pessoa. Entende isso? Cada um tem um medo específico. E cada um tem uma maneira de sentir esse medo, de experimentar esse medo. Entende? E cada um traduz o seu medo da sua forma. Então, tem uns que dizem que tem medo de passar pelo ridículo. Não tem medo de câmeras. Tem alguns que me dizem, não, eu não tenho medo de passar vergonha. Não, tenho medo do ridículo. Para alguns isso é a mesma coisa, concorda? Passar vergonha e passar pelo ridículo, mas para alguns não. Então, o que eu faço? Eu identifico como que a pessoa rotula o que ela chama de medo e eu vou trabalhar em cima disso. Ponto. E isso, essa palavra, esse rótulo que ela me traz, esse rótulo está encrostado no inconsciente dela, ou seja, tem algo que aconteceu lá no passado, especificamente na sua infância, que então lapidou essa pessoa, construiu algo lá dentro, a nível de crenças. A nível de crenças, às vezes crenças, valores, às vezes crença de identidade, algo muito profundo. Às vezes se dá, muitas vezes com julgamento do tipo, eu não sou capaz. Não, isso aí não é possível. Lembra que lá no começo eu falava, no começo da live eu falava, né, que fazer uma live para mim era algo que era impossível, lembra? E foi uma crença que eu me trabalhei. E eu fui trabalhando, pouco a pouco, eu fui trabalhando. E eu não sabia que dava para pegar essas crenças e fazer um trabalho muito profundo nelas e de uma forma contundente, uma forma forte, sabe? E resolver isso de uma forma simples e rápida. A gente não tem tempo para perder, né? Vamos lá, a internet está aí, a gente precisa vender os nossos cursos, os nossos serviços, as nossas mentorias. A gente precisa, faz parte do jogo. A internet é uma ferramenta maravilhosa para isso. Só que por trás disso tem um medo que não me deixa, o medo me impede, então, de eu dar os próximos passos. Entende? Então, se você veio até aqui para saber onde nasce o seu medo, o que dispara o seu medo de gravar vídeos, bem da verdade, medo é medo. A gente que dá um nome para ele. E bem da verdade, esse medo ele vem da infância. O que dispara é um medo, é uma crença. E é uma crença muito forte, que às vezes ela se define basicamente em 3 níveis. Crenças de possibilidade é uma crença mais simples, é uma crença mais rápida de resolver. Basicamente, 1, 2 atendimentos resolve, é muito simples, ok? Eu resolvi as minhas e tô aqui, entende? Tô aqui fazendo, é uma coisa impensável para mim. Hoje eu amo fazer isso, eu me divirto fazendo live e adoro, né? Eu tenho um diálogo interno muito bom que me ajuda nas minhas lives. E eu adoro fazer as lives, entende? Tomando meu café, tô aqui tranquilo, capaz que eu ia, nossa, sentado na minha poltrona, bem confortável, bem tranquilo. Nossa, a live pra mim era uma tragédia. E eu gaguejava muito nas minhas lives lá no começo. Meu Deus, Deus defenda, era terrível. Hoje eu consigo olhar pra trás e consigo dar risada, né? Mas era uma tragédia, um vermelhão, 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 e travando, né? Mas foi uma experiência muito bacana, né? Foi o começo e que me mostrou que eu podia trabalhar isso, né? E eu sou um cara, se vocês puderem fazer isso, se você está me assistindo aqui, se você tiver uma dificuldade, eu vou te dar uma dica. Essa dica, se tivessem me dado
mais jovem, nossa, eu teria resolvido mais da metade dos meus problemas com 20 anos. E eu fui resolver lá com 35. Mas vamos lá. Essa dica simplesmente te joga na granada. Mário, que papo é esse, Mário? Te joga na granada, que papo maluco é esse? Se um problema vem para você e você experimenta medo em tocar nesse assunto, em confrontar esse problema, em falar sobre esse problema, desafiar esse problema, deixa eu te dizer. Te joga nesse problema. Olha esse problema de frente. Te joga na granada. Quando eu virei essa chave para mim, e eu virei essa chave lá pelos 35, 36, ficou muito mais simples para mim. Porque, vamos lá, eu vou falar sobre uma crença minha, tá? Não tem muito a ver com a live, mas eu vou revelar uma crença minha e eu acho interessante compartilhar com você. Se tu reza, né? Se tu reza pro Papai do Céu para ele te dar coragem, para ele te dar confiança, para ele te dar tranquilidade, tu acha mesmo que ele vai te dar tão somente tranquilidade? Ele vai te dar tão somente confiança, tão somente coragem? Ou ele vai te dar uma oportunidade para que você então construa sua coragem para ir lá e desafiar esse problema? Pensa aí. Pensa. Entende? Então eu tenho isso muito forte, eu construí isso de uma forma muito latente. E foi quando eu cheguei no desenvolvimento e eu aprendi a fazer isso. Ou seja, eu experimento medo diante de alguma coisa, mas pode ter certeza. Eu vou lá, eu vou para cima. Eu vou para cima e eu aprendi a fazer isso. E cada vez que você começa a fazer, começa a ficar mais fácil. E começa a ficar mais fácil e daqui a pouco começa a ficar não só fácil, começa a ficar divertido também. E chega uma hora que tu aprende a resolver problema de uma forma automática. Chega uma hora que tu aprende a desafiar os teus problemas e que não são mais problemas. No final das contas, viram grandes oportunidades de aprendizado. Entende isso? Isso não estava programado para eu falar aqui, mas eu me emociono, já quero, né, entregar já o conteúdo. E eu acho que isso aqui é uma pérola. Eu acho que isso se você comprar essa crença, pode ter certeza, vai facilitar muito para você. Vai facilitar muito. E eu conheci um cara, eu não vou dizer o nome dele aqui, mas eu conheci um cara que ele tinha, olha só que curioso. Esse cara, ele me procurou para fazer uma transição de carreira. O cara dos mais gente boa, gente fina pra caramba. E ele tinha, olha só que curioso, ele tinha medo de fazer uma transição de carreira. Sabe o que ele me falou no meio da sessão? Que ele tinha abastança para sobreviver sem trabalhar durante 5 anos. Percebe? Então, não importa que tu tenha recursos para que tu sobreviva durante 5 anos, não importa. Porque aqui dentro tem um medo muito primitivo, um medo que te remete à sobrevivência. Entende? Racionalmente ele sabia que tinha esse recurso para seguir adiante. Um cara inteligente, um cara gente boa, um cara que sabia trabalhar, um cara que sabe colocar um negócio, construir um negócio do zero e seguir em frente. Mas mesmo assim tinha uma crença muito forte que estava segurando ele. Entende? Então percebe, não é racional. O medo não é racional. O medo é algo genuíno aqui dentro. Eu estou trazendo isso porque esse cara precisou se jogar nessa granada para ele poder ir lá e resolver isso. Quando ele se jogou na granada, fez mais sentido para ele e ele entendeu que é um processo. E não entendeu de forma racional. Ele substituiu esse medo por outra emoção, por outra crença, uma crença mais forte que o medo. Porque é aí que tá. E isso que eu vou falar aqui agora é uma sacada bem interessante, trazida lá da Califórnia, pelos meus mestres Marcos Brasil Moraes, Alex Longoni e também a Ângela Medeiros, que dita pelo próprio Robert Dilts, que a confiança não é a ausência do medo.
não é a ausência do medo. Confiança é só uma crença mais forte que a crença do medo. Entende? Entende que isso por si só já é um curso, né? Se você se dá conta disso, você consegue então resgatar a sua coragem, a sua confiança aqui de dentro que todos nós temos e ir em direção ao que você quer. Ir em direção ao que você quer. Entenda isso. Eu vou repetir. Ir em direção ao que você quer. Porque a maioria das pessoas ficam fugindo dos seus problemas. E não vão em direção ao que querem. Entende isso? Isso que eu estou falando aqui, eu ensino dentro da mentoria, porque é algo que é tão básico, mas a maioria das pessoas não fazem assim, não agem assim. Entende? Então entenda que esse medo que você experimenta, esse medo ele já vem te acompanhando durante toda a tua vida. Então o que dispara esse medo de gravar vídeos, de ficar diante das câmeras, de se expor diante das redes sociais, ele não começou agora. O que dispara é uma crença de sobrevivência lá do teu passado. Entende isso? Isso você precisa se dar conta, porque a crença do medo é algo que se traduz de várias formas ao longo da nossa vida. Um evento traumatizante que fez você aprender como sentir medo, isso faz com que te traga vários outros episódios que você pode dar um nome de procrastinação, de ansiedade, de estresse, de raiva. Entende? De confusão mental, medo de tomar decisão. Entende isso? Tem pessoas que têm medo de mexer nisso. E é um direito delas. E quando o pessoal vem para mim e diz, Mário, não quero mexer nisso. Eu tô com medo de mexer nisso e não é para agora. Tá bom? Eu respeito a tua opinião. Quando você achar que é o momento, me procura e a gente trabalha. A maioria volta, graças a Deus, para resolver. Alguns não voltam. E que faz parte do jogo. Talvez em algum momento vão voltar, talvez não. Mas faz parte do jogo. Todos nós temos o direito, e isso é importante você se dar conta. Todos nós temos o direito de passar dificuldade em função do medo, da ansiedade, do estresse, do medo de se expor, medo de gravar vídeos. Todos nós temos esse direito. Todos nós. Entende? E isso é uma coisa que a sociedade nos cobra muito, né? A sociedade nos cobra por ir lá e fazer, ir lá e não sei o que, ir lá e não sentir medo. E não, as coisas não são assim. O único que eu te convido a pensar, que para mim é algo crucial, ainda hoje eu estava gravando vídeos para a campanha que eu estou fazendo e eu estava falando exatamente isso num vídeo que eu vou falar aqui. Você quer mudar? A primeira coisa para você começar a mudar é pela tomada de decisão. Tomada de decisão. Você quer perder esse medo de gravar vídeos? Quer perder esse medo de você se expor? Quer perder esse medo de você se expor diante das redes sociais? Fracassar, falhar? Decepcionar alguém? Pessoas que você conheça? Pessoas da sua família? Você precisa começar por um ponto muito importante. Tomada de decisão. Você precisa decidir o que você quer para você. Se você quer continuar como você está, no teu status quo, ou se você quer mudar e quer mudar no sentido de ir em direção ao que você deseja. Seguir a tua missão, seguir o teu propósito. E todos nós temos o direito de continuar como estamos ou mudar. Todos nós temos esse direito. E não vai ser eu que vou mudar isso. Então, se você quer mudar, tem como. Mas a minha dica é essa. Decide. Todas as vezes que eu construí algo na minha vida foi porque eu tomei as minhas decisões. E eu custei para aprender isso. Quando você decide algo de verdade, não é algo pífio, não é algo sem importância. Ah, sim, eu acho que sim. Não.
Não. É decidir algo de verdade. Tu consegue. Parece que é mágica. Todas as coisas ao teu redor começam a se alinhar para que você vá em direção ao que você quer. E você para de fugir daquilo que você estava fugindo. Entende? Decisão. Tomada de decisão. E você sabe por que é tão difícil nós tomarmos uma decisão de verdade? Uma decisão real. Decisão de coração. Quando você decide algo, você abre mão de tudo ao teu redor para você fazer aquilo. Quando eu falo tudo que se opõe à sua decisão. Inclusive a palavra decisão, ela vem do latim decidere, sabia disso? E decidere quer dizer, na tradução, você abrir mão de todas as outras coisas. Que curioso, né? E você tomar uma decisão de verdade. Essa decisão precisa vir aqui de dentro e você vai lá. Você vai conseguir. Porque nem todo mundo que decide que quer, de verdade quer. Ah, eu quero fazer 1 milhão. Eu já ouvi bastante gente aí na volta já. Não, minha meta é de 1 milhão. Vou fazer 1 milhão. Meta de vida de 1 milhão, né? Imagina, que meta pífia, né? Não quer 1 milhão nada, não está disposto a pagar o preço, não está disposto a ficar gravando todos os dias, não está disposto a ficar gravando horas e horas por dia, se expondo, errando, investindo dinheiro, investindo alto, não está disposto a vender o seu carro, não está disposto a vender a sua casa, não está para fazer isso, entende? Não quer 1 milhão porcaria nenhuma. Você precisa querer de verdade. Porque no final das contas, essa decisão, essa tomada de decisão tem que estar alinhada com a sua missão. Alinhado com o seu propósito. Entende isso? Essa é a questão. Essa é a questão. Então eu te convido para que você então reflita sobre isso. Essa live foi uma live voltada para isso. Eu comecei com um tema, o que dispara o medo de se expor diante das câmeras, mas eu trouxe muito mais, muito além. E trouxe de propósito para que você então reflita sobre isso. Porque quando a gente experimenta um medo, esse medo ele não é racional. E se não é racional, ele está no nível inconsciente, na nossa mente, e a nossa mente nada mais é que o nosso sistema nervoso, o nosso cérebro. Então a nossa mente, ela vai cuidar para que essa crença se faça presente. E pode ter certeza, o que você acredita se faz presente. Se você acredita que não vai conseguir, teu inconsciente vai se encarregar de você não conseguir. Mas agora, se você acredita que você é capaz, que você é merecedor, quando você decide que é isso que você quer fazer, teu inconsciente ele vai tirar força da raiz dos cabelos, mas ele vai te levar até lá. É isso que você precisa se dar conta. Tem muito curso que eu já comprei aí pela internet que nem arranhar isso que eu falei nessa live não arranha. De tão pífio que são. Paguei caro. Entende? Por isso que é importante você se conectar aqui dentro. Se precisar dar um passo para trás, 2 passos para trás, para poder depois dar alguns passos para frente, faça isso. Eu fiz isso. Eu estava totalmente direcionado para um outro tema, eu estava totalmente direcionado falando sobre estresse, estava totalmente direcionado. Eu mudei, sabe por quê? Porque estresse não estava tão alinhado com a minha história. Por mais que eu experimentasse estresse ao longo da minha história, o estresse não me representava assim como me representa o medo da exposição. Entende? Deixa eu ver o que o Juliano colocou aqui. Não querer, só meio de querer. O que quer querer? Só meio que quer. Ah, entendi, agora eu entendi. Ansioso pelo dia 9, vamos focar, vamos tocar fogo. Pode ter certeza, vamos tocar fogo no Instagram. Dia 9 então, Juliano. Show de bola, boa noite pessoal. Então, entenda,
Enquanto você não tomar essa decisão aqui dentro, você não vai alcançar o que você quer alcançar. E essa decisão aqui dentro significa dizer que você precisará abrir mão de outras coisas. Muitas vezes abrir mão de dormir até mais tarde. Talvez o dormir até mais tarde é até às 7. Talvez você tenha que levantar às 5. Muitas vezes, a minha esposa, a Lúcia, ela se assusta. Eu levanto 5, 6 horas da manhã e eu vou tocar o que eu tenho que tocar. E vou dormir tarde. E fico trabalhando ao longo do dia inteiro, e atendendo, e explicando, e gravando o curso, entende? Faz parte, porque eu quero isso. É isso que eu quero. É isso que eu quero pra mim, entende? Então, para você seguir em frente, você precisa decidir o que você quer. Não é a meta de 1 milhão. Seja específico. Seja específico com você e com a tua missão. Seja específico. O que você quer para você e para sua vida? Ah, eu quero ficar rico. Isso não é meta, isso não é decisão. Isso é só uma frase ao vento. Tomar uma decisão de verdade? Ah, isso sim, isso sim. Quando eu mudei de nicho, quando eu mudei de estresse para medo de exposição, tu não faz ideia o que foi isso. Eu me conectei aqui dentro. Eu senti medo, eu senti raiva, eu senti vergonha, eu senti as minhas crenças de medo todas ecoando ao mesmo tempo, eu chorei, e aí eu precisei decidir isso aqui dentro. Não estou dizendo que precisa ser confuso assim para você, mas para mim foi, entende? Só que eu trabalho com isso, eu sei fazer isso. Eu sei como funciona aqui dentro. Eu sei experimentar o medo, ampliar o medo e olhar o medo de frente. Eu sei fazer isso. Claro, eu trabalho com isso. Mas uma decisão de verdade tem que ser aqui dentro. Então essa é a dica que eu te deixo. Ok? Te joga na granada, toma a sua decisão e decide qual é a tua missão. Feito? Quero agradecer a todo mundo que esteve aí, agradecer o pessoal que participou, que perguntou, que falou. Agradeço a todo mundo. Dia 9, não esqueça, né? Lembre, dia 9, o canal lá no Rosa Juliano Silva. Vai fazer uma live lá. Vai ser uma live muito bacana, bem divertida, tenho certeza. É um cara gente boa pra caramba. Construiu um local, gente, para fazer um trabalho lá de desenvolvimento pessoal. Nossa Senhora. Vale a pena você estar lá com a gente. Vai ser no dia 9. Procura lá, Rosa Juliano Silva. Dia 9, às 19 horas, vamos fazer uma live bem interessante. Se você quer conhecer um pouquinho, vai para lá. Conheça o perfil dele, vale muito a pena. Um cara gente boa pra caramba. E na próxima quinta, vou falar também sobre a questão do medo, o medo da exposição, o medo de gravar vídeos, o medo de fazer stories. Mas a live que vem eu vou dar várias dicas para que você então possa começar a se mexer, sabe? Começar a se mexer. Porque não adianta ficar parado, tem que se mexer. A perfeição, se você está na dúvida que você vai errar no começo, eu vou tirar essa dúvida, você vai errar. Vai errar. E vai errar e eu vou te dizer, erra rápido, porque a gente não tem tempo a perder. Ok? Feito? Então, obrigado a todos. Forte abraço. Dia 9 no canal lá do Rosa Juliano Silva e no dia 11, quinta-feira que vem, a famosa quinta-feira que vem, no meu canal, Mário Aikna. Eu te espero aqui. Tá bom? Um forte abraço, valeu e a gente se vê por aí. Tchau, tchau.